Bem-vindos ao Imperfeitas On. Antes cast, mas agora on. Agora mais do que nunca. E estou aqui, como sempre, ao lado da minha amiga, minha sócia, Micheline. E hoje vamos falar um pouquinho de um assunto que o povo não gosta, né? Ixi, hoje vai dar pra... E aproveitando a deixa, né, do momento, vamos falar um pouquinho sobre imposto de renda. E eu poderia falar, mas a pessoa mais adequada para falar é a nossa contadora, a Marília. Muito obrigada por aceitar o nosso convite nesse novo formato para falar de um tema que é um pouco delicado, não só para nós empresários, mas para nós pessoas físicas também. Exatamente. Meninas, obrigada mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês, repassando um pouquinho do meu conhecimento. E eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. Vou falar um pouquinho do tão temido imposto de renda, né? Então vamos lá bater um papo bem interessante em relação a isso, porque eu vou trazer uma primeira pergunta. O que é essencial para nós, pessoas físicas, juntar no decorrer do ano para não ficar essa correria, né? Você sabe bem como é que é? As pessoas perguntam na semana quando começa, né? O que eu tenho que enviar? O que a gente pode facilitar no decorrer do ano para já deixar preparado para esse momento? Muito bom. É importante você separar aquela documentação que você possa ter mensalmente. Um exemplo, uma despesa médica, um pagamento de um plano de saúde, mensalidade de escola, enfim, despesas e situações que aconteçam no decorrer do ano. Por quê? Os informes, o que se trata de receita, isso você vai ter anual. Sim. Então, você vai esperar fechar o ano para você tirar os informes. Agora, eu vou numa consulta com uma psicóloga, pego a nota fiscal, já deixo guardadinha. Vou fazer um tratamento dentário, já solicito também os documentos fiscais dentro do ano. Então, você já ter esses documentos organizados facilita na hora de fazer a sua declaração. Sim. E aí, você falou do psicólogo e do dentista. Aí eu vou entrar no assunto que geralmente tem alguns dentistas e psicólogos, né, que só entrega aquele recibo. Certo. Agora iniciou a obrigatoriedade, né, do recibo saúde. Sim. Então, quem tem que solicitar isso? Porque a gente sabe como é que é o médico também, né? É a gente que solicita lá na hora, a gente já tem que sair com esse recibo saúde ou tem um prazo para o médico enviar para a gente? O recibo, ele funciona como uma nota fiscal, né? Então, a partir do momento que tem o fato gerador daquela prestação de serviço, o ideal é que você já pegue na hora. Uhum. Mas, assim, se for um médico que você já conhece, um dentista, e ele te mandar depois via WhatsApp ou e-mail, também não vejo problema. Mas tem que ser no ano que ocorreu o atendimento, a consulta. Não pode ser no ano não posterior. Pode esperar virar. Inclusive, até é interessante, porque a Receita Federal ela está cada vez mais amarrando as informações para que tenha um controle maior sobre essas despesas de saúde, que são despesas dedutíveis. Uhum. Então, ela até criou um mecanismo para os autônomos, médicos, psicólogos, dentistas, que eles precisam emitir o recibo dentro da plataforma da Receita. Então, hoje existe o Receita Saúde, que é uma das iniciativas da Receita Federal para começar esse cruzamento de dados. Então, o médico ele tem que ir lá dentro do Receita Saúde e emitir um recibo por lá. Não serve mais aquele recibo que ele digita no Word ou que ele faz naquele talão de recibos, não existe mais. E nem aquela declaração, né, que acontecia muito, né? Por exemplo, fiz um tratamento de saúde ao dentista. Não, quando for na época do imposto de renda, eu te faço uma declaração. Isso aí não pode mais, né? Não é aceita a declaração. O único documento válido é o recibo saúde, que é emitido dentro da plataforma da Receita. Certo. E aí, o que acontece, Marília? Até porque é algo que é muito comum. Por exemplo, a gente sabe que o imposto de renda ele é uma forma de comprovação de renda, principalmente para a gente que é empresário, para as pessoas que é MEI, né? Para outras, principalmente para os profissionais autônomos, né? Sim. Como é que funciona essa parte da declaração, assim, no caso da gente que é empresário, né? Sim. Eu sou empresário, é só colocar lá qualquer número lá que eu recebo de rendimentos? Não é assim que funciona, não.
No decorrer do ano, a contabilidade, ela gera informes, né, para a Receita Federal. Se o empresário retira Prolabore, ele vai ter um contra-cheque como um funcionário, né? Então, ele vai ter lá o demonstrativo dele com o que ele ganha mensal e os abatimentos dos impostos, imposto de renda e INSS. E o empresário, ele também faz retiradas de lucros, que é um rendimento isento, mas que precisa ser declarado. Então, no fechamento do ano, o contador vai elaborar o informe, que é o informe de rendimentos, que é a mesma coisa que comprovante de rendimentos. Só que é PJ, né? Exatamente, onde a empresa, o que a empresa pagou para o funcionário. Tanto de rendimentos tributáveis, que é o rendimento do Prolabore, quanto de rendimentos isentos. E com base nisso, o empresário vai fazer a sua declaração. E no caso do MEI? Por exemplo, vamos supor que o MEI, ele não tem essa parte, essa obrigação contábil, igual uma empresa tem, né? E aí, como é que ele faz? Ele simplesmente pega aquela dedução ali que ele recebeu durante o ano e faz a informação ali, a declaração dele, dentro, lógico, do limite, né? E se ultrapassou o limite, já tem que procurar um contador. Exato, né? Exatamente. Mas como é que ele faz esse controle para poder fazer a declaração ali dele de rendimentos? Certo. O MEI, ele está desobrigado de contabilidade, né? De contador. Desobrigado não quer dizer que ele não tenha necessidade de Não, um. pelo contrário, precisa bastante, pelo que a gente vê, né? E a Receita Federal, a legislação, ela só permite que o empresário, que a empresa faça distribuição de lucro quando se tem a apuração do lucro por uma contabilidade, por um contador. Então, o MEI, a princípio, se for só por conta do MEI, ele não precisa declarar o imposto de renda. Só que eu sugiro para os clientes que me procuram que faça para que ele tenha um comprovante de renda. Sim. Né? Porque no decorrer do ano, se ele precisar pegar um empréstimo, procurar um banco, né? Financiar alguma coisa, alugar, comprovar a renda dele, se ele não fizer o imposto de renda, ele não vai ter. Então, eu sempre oriento que ele faça. E aí, na legislação também prevê que se ele não tem uma contabilidade regular, a gente chama de contabilidade regular, se ele não tem, ele pode aplicar uns percentuais. Se ele for do comércio, é X percentual. Se ele for serviço, ele aplica o percentual de serviço. E aí, um exemplo, vamos supor que ele fature 81 mil anual. O percentual que deu ali um exemplo, atividade de comércio, aquele percentual ele pode jogar como rendimento isento e o restante ele tem que jogar como rendimento tributável. E isso, às vezes, é ruim, porque pode dar muito imposto a pagar. Então, o ideal é que ele fizesse uma contabilidade regular, para ele ter a parte isenta dele ali entregue e não pagar imposto de novo depois na declaração. A importância de ter um contador para te auxiliar, isso né? aí foi importante. Deixa eu ver se eu entendi, Marília. É um pouco complexo, né? Tem que decodificar, tem que ir devagar. Então, quer dizer que ele faz a apuração até os 81. Aí, passou disso... Não. Como é? O MEI só pode faturar até 81 mil. Se passar disso, ele já tem que desenquadrar, né? A partir do momento que ele passa disso, ele tem que... Aí tem duas situações, vai depender do limite que ele ultrapassou. Sim. Se ele ultrapassou até 20% desse limite de 81 mil, no exercício seguinte, ele tem que desenquadrar. Sim. Se ele, naquele momento ali que ele viu que ele passou já do limite, passou mais de 20% do limite, ele tem que pedir já o desenquadramento de imediato. Aí ele tem que procurar uma contabilidade. E no caso, essa questão aí do percentual é interessante porque, olha só, no ano passado, teve uma pessoa que ele é motorista aplicativo, né? Ele, Kátia, como é que eu faço aqui para declarar? Quando o MEI decide fazer a declaração do imposto de renda, ele precisa saber os valores que ele vai declarar. Aí, um exemplo, o MEI ele pode faturar até 81 mil anual. Perfeito, certo? Tá lá no enquadramento. Não necessariamente ele tem que faturar isso, ele pode. Então, um exemplo, eu tenho um MEI, faturei 80 mil anual. Certo. Não tenho contador e quero declarar meu imposto de renda. Aí eu preciso ver qual... Aí, por exemplo, eu sou prestadora de serviço. Eu preciso ver qual é o meu percentual de rendimento isento, que eu posso declarar na parte isenta da declaração,
E o que não entrar como isento tem que entrar como rendimento tributável. E isso, a declaração do imposto de renda, ela tem um limite de rendimentos para você começar a pagar o imposto. Então, esse ano, o limite aumentou para 38 mil e alguma coisa. Não vou saber exatamente aqui o limite. Aí, vamos supor que nessa apuração ele viu que 20 mil foi para rendimento isento e 40 mil foi para rendimento tributável. Aí, ele vai ter que pagar o imposto de renda na declaração, entendeu? Então, tem todo um cuidado. Exato. Não é que a pessoa não consiga fazer, mas isso precisa de uma orientação profissional, de um técnico, literalmente, gente. Você não vai tirar os valores de qualquer jeito, não. Exato, você não vai tirar os valores da cabeça, ou sei lá, você tem tudo tem um cálculo, tudo tá determinado na legislação. Até porque, né, Marília? Até me corrija, porque lá, quando a gente faz a declaração, não é só a parte dos rendimentos, tem uma parte lá que você tem que declarar o CNPJ lá embaixo, tem todo um critério na hora de declarar, que não é simplesmente declarar o que você quer falar que você recebeu lá, né? Não, bem diferente. A declaração do imposto de renda, a gente chama de fichas. Ela tem várias fichas. Sim. A primeira vem lá a sua identificação. Sim. Aí a segunda vem se você tem dependentes. Sim. Aí vem para os rendimentos tributáveis, vem para rendimentos isentos, vem para renda variável. Sim. E vem também para a parte patrimonial. Então, se a pessoa tem um imóvel, tem um carro, tem uma empresa, isso também precisa estar declarado. Ela citou um ponto agora que é interessante, eu vou entrar aqui porque isso vai gerar polêmica. Vamos lá. A gente sabe que os financistas, né? Aí entra bem na nossa área, né? As pessoas que gostam de falar aí na internet, né? Gente, não declare o seu imóvel, que é errado. Não coloque no imposto de renda que você tem um carro. Não. Fale sobre isso. Então, isso é totalmente equivocado, gente. Totalmente errado. Porque, primeiro, se você compra uma casa e você vai no cartório registrar a escritura da tua casa, o cartório vai informar para a Receita. É obrigatório. Sim. Quem foram os vendedores e quem são os compradores. Automático, né? Automaticamente, isso já está no radar da Receita. Quando você vai transferir um veículo, também você utiliza uma plataforma do governo para fazer isso. Então, a Receita, ela quer que você coloque lá o que ela já sabe. Sim. É só para confirmar, É só né? para confirmar, exatamente. Então, não faz sentido você ocultar essa informação. E outra, a declaração do imposto de renda, ela é o que eu falei, ela é um comprovante de renda. Sim. Então, se você precisar de um financiamento, você precisar comprovar a sua renda e que você tem capacidade financeira de pagar, um exemplo, um financiamento, o gerente vai pedir seu imposto de renda. E lá ele vai ver se você tem patrimônio ou se você tem dívidas, porque na declaração do imposto de renda também tem um campo de dívidas para você declarar. Então, eu sempre oriento os meus clientes a colocar tudo. A gente coloca tudo. Ser mais transparente possível, a ser mais transparente. E tem um detalhe importante que muita gente não sabe. Quando você compra alguma coisa financiada, um exemplo, um carro financiado. Sim. Tem gente que fala, não precisa declarar porque ele tá financiado. Só que a partir do momento que você compra e que você começa a pagar aquele bem, você tem sim uma parte daquele bem. Sim. Então, a gente insere isso na declaração do imposto de renda, declarando o valor que a pessoa já pagou e informando que ela adquiriu um financiamento em tais condições, mas que ela já pagou X valor, que são aqueles saldos que vêm para você colocar o saldo final do ano anterior e o saldo do ano vigente, exatamente. Então, é isso. É muita regra, né? É muita regra. E existe lá dentro da ficha, aí eu vou... Desculpa se eu usar a linguagem contábil, gente. É minha formação também. Vamos lá. A gente sabe que dentro... Vamos jogar aqui já para pessoas que têm empresa. Né? Quando a gente tem empresa, a empresa adquire um patrimônio. A gente, quando lança lá dentro do balanço da empresa, né? A gente lança o valor real do que vale o imóvel, né? Sim. No caso da gente, pessoa física, quando vai declarar um imóvel lá, a gente vai declarar o valor real do imóvel igual no balanço ou é diferente? Tem que ser declarado o valor da escritura.
E o ideal é que o valor da escritura seja o que de fato aconteceu. E mesmo que esteja financiado. Nada de dar jeitinho na escritura, né? Então, o financiado, tá, aí entra naquela mesma condição do carro. Sim. Você vai declarar que você comprou um imóvel financiado, Uhum. o valor da operação, sei lá, foi 800 mil, 1 milhão, não sei. Mas que você já pagou X naquele ano. E você vai atualizando todo ano com o valor que você for pagando. Até quando você quitar, vai estar no valor de fato que você pagou o bem. Legal. Entendeu? Isso é interessante saber, porque as pessoas têm. As pessoas geralmente caem na malha fina porque faz essas informações erradas, né? Cruzadas. Sim. E tem um detalhe importante disso. Uma vez que você declara um bem na declaração, você vai declarar pelo valor de aquisição. Sim. Você não pode atualizar esse valor. Isso aí é um erro muito comum, né? As pessoas costumam atualizar. Não é certo. Você só pode fazer a atualização se você fizer alguma benfeitoria no bem. Sim. Por exemplo, comprei um lote, construí uma casa, tenho todas Aí as subiu o notas do valor. que eu comprei, da construção da casa, da contratação do pessoal. Sim. Isso você pode ir incorporando no valor do imóvel. Mas só se fizer, né? Se Porque fizer. alguém falou que tava. A região valorizou a sua casa. Não, esquece. Não pode. Isso já vi muita gente fazer e não pode, não é permitido. E no caso da gente, Marília, por exemplo, eu sou empresária. A minha declaração ela é um pouco diferente, né? E como é que funciona no caso? Vou citar aqui o meu exemplo mesmo. Eu tenho uma empresa, então eu já tenho um capital integralizado lá, então eu já sei quanto que vale ela lá, né? Sim, Nos meus bens. E no caso aqui do Grupo Realize, que a gente está integralizando, você é a nossa contadora, você sabe. Como é que funcionaria se tiver alguém que vai nos assistir aqui, que tem uma situação semelhante à nossa? Ela vai lá simplesmente colocar a quantidade de cotas que ela tem ou só o que está sendo integralizado? Só o que está integralizado. Só o que de fato aconteceu. Você pode até na descrição do bem, da empresa, falar que o capital social é X valor. Sim. E você está integralizando. Sim. Mas o de fato, você só pode colocar como saldo o que você integralizou. De fato, né? Isso. E isso são campos diferentes, gente. São fichas diferentes, falando aqui. Isso daí acontece na ficha dos bens. Bens e direitos, tá? E bens e direitos engloba muita coisa, gente. Não é só imóveis, carros. Aí a gente tem a conta poupança, conta investimento, ações. Se você tem dinheiro em espécie, né? É isso que eu ia falar. O que acontece? Quem guarda o dinheiro no colchão tem que tem o campinho dele lá também. Pensa que o leão não as quer saber. As pessoas confundem, né? O dinheiro em espécie com o dinheiro que está nas contas, né? Eu já vi isso. O que seria, até para ficar bem claro para as pessoas, o que seria esse dinheiro em espécie? As pessoas pensam que é o que recebem Pix? Não, né? Não, esquece. É dinheiro mesmo, né? É dinheiro mesmo. O dinheiro que você tinha em mãos quando virou o ano. Um exemplo, vou citar um exemplo. A pessoa, sei lá, tem 10 mil guardada na casa dela. É aquele valor que virou o ano, que é em 31 de dezembro de 2024, se ela tinha aqueles 10 mil reais ali no cofre dela, ela declara no imposto de renda. E qual que... Agora eu vou mudar um pouquinho, que a gente está tratando de imposto de renda, eu estou trazendo tudo que geralmente as pessoas caem na malha fina. Eu tô trazendo bem... As armadilhas. Isso. Um erro clássico que a gente... Erro não, né? As pessoas não sabem colocar no campo correto. Previdência privada. Sim. O banco chega, manda ali, ele já deve estar encaminhando, muita gente já deve ter recebido, né? Já estão enviando desde janeiro, né? Aí tem lá a previdência privada, aí as pessoas colocam lá no pagamentos, né? Certo. E aí, eu sei que tem um que pode ir lá e tem outro que tem que ir em outro campo. Então, qual que vai na ficha que vai lá em pagamentos, né? Que você pagou. E qual é a ficha que vai o outro que não é para ir para lá? Tá. A gente tem 2 tipos de previdência. Vamos falar assim. A previdência oficial, que é o INSS. Sim. Ou alguma outra, por exemplo, os funcionários públicos recolhem para outro fundo. Sim. Seguridade para outra seguridade, exatamente. Então, a gente tem essa previdência oficial, que é aquela que vem descontada todo mês no contra-cheque,
como contribuição para o INSS. Essa vem lá na identificação de rendimentos. Vem na ficha de tributáveis. Sim. Essa você tem que declarar junto com o seu rendimento tributável. Sim. A contribuição para a Previdência Privada, ela de fato vai na ficha pagamentos. Sim. Aí tem o código lá da Sim. Previdência Privada, você coloca o código e coloca o valor que você pagou. Ah, aí eu vou citar um exemplo. Aham. Vamos supor que a pessoa pagou lá uns 75 mil. Uhum. Não pode ir lá, né? Não, tem um limite. Sim. Tem um limite sobre a receita tributável. É Então, você não pode deduzir tudo, Uhum, tá? Ela vai você pode até colocar o valor cheio. uhum. O sistema vai te dar um alerta Sim. e ele só vai abater da base de cálculo o percentual permitido. Olha. Então, nisso o sistema ajuda. Sim. Já Antigamente faz o não papel, fazia, mas é. hoje em dia ele já faz. Isso serve até para despesas com instrução. Sim. O próprio sistema, você pode colocar lá que você teve 20 mil de receita com instrução. O sistema vai utilizar só o teto. Antes tinha um teto tanto para a saúde quanto para a educação, né? Parece que esse ano não tem teto, né, para a saúde. Para a saúde não tem teto. Você pode colocar todas as despesas que você tiver com saúde. Para a instrução, tem. Então, despesas com escola, faculdade. Sim. Porque senão todo mundo. E não é toda pós-graduação. instrução que vai, né? Por exemplo, Não é toda. escola de inglês, de idiomas não vai mais, né? Cursos livres, não vai. Você não pode colocar. Você pode colocar graduação, pós-graduação, ensino infantil, Sim. fundamental, médio de um dependente. Sim. Em modo geral, é isso. Cursos livres. Não pode. Não entra. Tipo Então, assim, tipo um cursinho assim, para concurso, não entra. Curso de marketing que o povo faz muito não entra, né? Não. Só se tiver nesse âmbito de graduação ou Sim, pós-graduação. Certo, entendi. Tá? E no caso, que é algo que a gente vê que tem muitos erros, no caso de saúde. Certo. Por exemplo, eu fui lá, fiz uma consulta de saúde, e aí Vou até pegar o exemplo de nutricionista, que a gente vai várias vezes no ano, e aí tem os pacotes, né? Tem algumas nutricionistas que faz o pacote de que vale 4 consultas, e ela emite lá a nota fiscal, vamos supor que deu R$ 2.500. Aham. Aí, quando a gente vai e declara lá, a Receita fala assim, essa nota fiscal não tá batendo, né? Caiu na malha Sim, fina. coloca na malha. As pessoas falam que cair na malha fina é uma coisa ruim. Não é. Às vezes é uma divergência de coisa que tem como corrigir. Como é que a gente corrige isso? Eu tenho uma nota fiscal aqui e a Receita tá falando que não tá Certo. incoerente. Perfeito. O que acontece? Tudo funciona por cruzamento de dados. Sim. Se você tem a nota fiscal de X valor e a clínica não declara isso para a Receita, infelizmente quem vai cair na malha é o contribuinte. Sim. Então, o contribuinte que vai ter que provar para a Receita que ele tem a nota. Ele tem a nota. Uhum. Então, acontece muito, gente. Receita com Saúde é campeã de malha fiscal. De malha fina, é campeã, porque acontece muito isso. O dentista, o profissional da saúde não declara para a Receita. E aí, na hora que cai a declaração lá, ela quer cruzar os dados. Ele vai buscar lá no CNPJ, não tem. Acha, então não confronta, né? E aí ele coloca o contribuinte na malha fiscal. Desculpa, eu tô usando esse termo, porque as pessoas conhecem como malha fina. Sim. E aí o contribuinte vai ter que comprovar para a Receita Federal que ele tem as notas. Mas aí como é que, por exemplo, vamos supor lá, eu fiz a entrega, aí deu esse erro lá, eu vi que eu já tô na malha fina, então eu tenho uma pendência lá, né? Ele avisa nas pendências, nas né? pendências, eu vi Pode que eu ser tenho uma consultado, pendência. Aí eu aham. olhei lá, e o legal, né, que o portal da Receita, ele mostra, inclusive, o que é qual nota, qual valor. Qual a divergência que deu, ele vai te apontar. Eu posso conversar com um profissional para fazer essa correção, ou eu tenho que fazer realmente um dossiê, abrir lá, marcar com o auditor, atendimento que é só no ano que virtual vem, faz, né? será? É só no próximo ano exercício. seguinte. Só no ano seguinte. Demora. Existe uma forma de resolver isso de forma mais rápida? Eu tenho que realmente esperar o ano seguinte para abrir o processo para poder resolver? Então, se tiver de fato acontecido um erro, se na hora de declarar você errou o valor, você errou a informação do profissional ou da clínica, você faz uma retificadora e corrige. Sim. Aí sua declaração vai ser processada novamente. E se tiver tudo ok, você sai da malha, vai para a fila de restituição, se tiver que restituir alguma coisa.
segue normal. Uhum. Agora, se você tiver com todas as comprovações corretas, declarou corretamente e caiu na malha, você vai ter que esperar virar o ano para abrir um processo Sim. junto à Receita Federal para você apresentar os comprovantes. E como é que é esse processo hoje? Antigamente a gente tinha que marcar lá e ir lá na Receita, Aham. né? Hoje já é tudo digital lá, é a mesma coisa Pelo da ECAC, empresa? né? ECAC. Pode ser, você pode dar entrada virtualmente, né? Você digitaliza todas as comprovações, abre um processo através do ECAC Uhum. e protocola na Receita. Ou você pode agendar um horário e levar a documentação na Receita, que eles abrem o processo também. Também, né? Aham, É só mais que- rápido, né? Não, porque Demora mesmo. é o mesmo caminho Sim. e esse processo ele é distribuído para algum auditor. Não quer dizer que Sim. esse auditor esteja aqui na cidade, Eu um sei. exemplo, Brasília. Sim. Pode do ser Brasil, distribuído no né? Brasil inteiro, vai para uma fila, é bem moroso, demora É. muito, mas uma hora tem uma resposta lá. É. E aí, E seja lá o que Segue. for, você recebe corrigido, se for o caso, a exatamente. restituição, né? Exatamente. E recebe se for corrigido. no caso, por exemplo, do psicólogo que errou lá, Uhum. ou dentista, que aí é a pessoa física que está declarando, né? Então, Isso. pessoa física e física, né? Então, Sim. ele consegue corrigir fazendo a restituição também, ou restituição não, a Retificadora. retificadora Aham. também? E já resolve o problema? Então, pode ser que sim. Como é uma coisa de sistema, Uhum. eu já vi acontecer dos dois corrigirem, ou sei lá, se o erro foi do psicólogo, ele fez a correção ali, cruzou os dados, acabou. Sim. Mas eu já vi também da Receita permanecer na malha e você ter que entrar com o processo. É. Então, depende muito, não tem como eu afirmar. Ou seja, os dados realmente são cruzados, a gente São. tem que ter cuidado na hora da declaração, algo importante que a gente Sim. tem que fazer, mas com cautela, né? Exatamente. Qual seria a sua recomendação hoje para a pessoa que faz de qualquer jeito, porque pegou os informes de rendimento Aham. dela e viu que sua restituição é gorda? Qual a sua recomendação? Porque a gente sabe que a Receita fica de olho com essas pessoas que têm a restituição gorda, né? E as pessoas ficam desesperadas, viu? Lá, opa, eu vou receber esse dinheiro aqui. Tem gente que Cadê? recebe. Porque tem gente que recebe 27 mil, tem gente. Tem. Principalmente que é funcionário público, né? A gente sabe que eles têm. Que já tá mais tempo na casa. E aí a gente sabe que a restituição deles é bem gorda. Sim. E aí, qual a sua recomendação para que ele não caia nesse desespero de pegar o dinheiro e fazer qualquer coisa, né? Eu já vi gente até inventando filho. Agora não tem Nossa. como, né? Porque tem CPF. Não existe. Não tem como você Misericórdia. inventar mais nada na declaração. Isso é fato. E a Receita Federal, ela está cada vez mais investindo em tecnologia. Sim. Eles estão usando a inteligência artificial para evitar que o contribuinte erre, caia na malha, essa pré-preenchida vai ajudar bastante. Eu vou perguntar dessa aí já, Maria. Essa é muito boa. Para evitar esses tipos de erros. Por quê? Antigamente as pessoas, de fato, arriscavam muito na declaração do imposto de renda. E por a Receita não conseguir monitorar muito bem, passava. Sim. E as pessoas Engolia, se acostumavam. É tipo assim, deu certo esse Deu ano, certo ano esse que vem ano, também. vou fazer de novo. Sim. Só que hoje isso é muito arriscado, gente. Eu já vi multas altíssimas, pessoas que declararam equivocadamente algumas coisas, que, por exemplo, que podem ser deduções, despesa com saúde. Principalmente saúde, né? Saúde, antigamente, podia deduzir empregado doméstico, né? A contribuição patronal que você pagava do INSS. Podia, antigamente podia. Então, algumas coisas que mudaram. E hoje a gente tem a despesa com saúde, instrução, previdência privada e alguns tipos de doações também podem ser deduzidas. Então, não são... Doações. E o que é deduzido também é pensão alimentícia, Pensão né? alimentícia também. Alguns honorários advocatícios também são, né? Não deixa são. de ser, não, né? Nem corretagem, Não, né? isso também não. Eu aconselho que a pessoa, o contribuinte, tenha todos os documentos em mãos, Sim. né? Os documentos do ano, os recibos, as notas fiscais. Lance na declaração ou puxe pela pré-preenchida. Confirme as informações. Se puxar alguma inverdade, exclua, não envie, porque hoje, pela pré-preenchida, vem tudo automaticamente da Receita. Vamos supor que tem uma despesa lá que você não reconheça. Nunca vi. Eu não tenho a comprovação disso, não coloca. Porque se você cair na malha e tiver que comprovar, Cadê? cadê? Você vai ficar
perdido, né? Então, eu sugiro que preste muita atenção no que você vai declarar, nas deduções, principalmente, que é o que mais dá malha. E um fato importante, você falou, existem restituições gordas, né? Sim. Infelizmente, a tabela do imposto de renda, ela tá desde 2015 sem atualização. Defasada. Então, isso tem cada vez comprometido a renda do contribuinte. Sim. Porque você acaba pagando mais imposto. Sim. Cada ano que passa, você paga mais imposto. Sim. Então, quando a declaração de ajuste anual, que é a declaração do imposto de renda, você restitui quando, de fato, você consegue comprovar que você teve despesas que diminuem a base de cálculo do teu imposto. Um exemplo, um funcionário público, que ele não tem despesa com saúde nenhuma, que ele não tem dependentes, que ele não tem despesa com escola, que ele não tem nada, ele não vai ter restituição. Porque o que ele pagou ano a ano, ou mês a mês, o que ele pagou mês a mês, é o imposto correto que ele devia. Sim. Entendeu? Aí o que acontece? Na declaração de ajuste anual, a declaração do imposto de renda, você pode optar por fazer pelo modelo simplificado. Sim. No modelo simplificado, o governo te dá um desconto. Então, em alguns casos, a pessoa consegue Tem uma restituir um certa pouco de restituição. volta. Sim. Mas por conta dessa tabela defasada, a restituição é Tá pouca. cada vez menor. Tá cada vez menor. Mas não precisa ficar desesperado, vou fazer, porque a questão é que a gente paga imposto. Pra quê? Pra gente ter educação, saúde, é o que justamente que tem que deduzir. Então, quando a gente mostra essas despesas pra Receita, né? É justamente falando assim, ó, você tinha que me dar isso aqui, você não me deu, eu tô Exato. tendo que pagar, então você tem que me restituir. Então, a gente não precisa Me mentir, devolva. né? Exatamente, é isso. E no não caso precisa- de saúde, por exemplo, a gente sabe que tem os remédios de alto custo, né? Eles são dedutíveis ou não? Porque tem uma controvérsia entre os contadores, né? Não, pode me dar, é alto custo. Não podem. E não pode, né? Só se você... Medicamento, você só pode deduzir se você... um exemplo, você teve que ficar internado, ou seu dependente, na conta do hospital veio os medicamentos. Aí, na fatura do hospital, vai vir a nota Que é fiscal mais até englobando uma tudo. despesa médica, né? Não é Isso. só o medicamento. Mas só o medicamento você não pode. Não pode. Mesmo sendo alto custo, não pode. Não pode. Ah. Não pode. A Receita Federal, ela tá trabalhando para isso. Para que ela tenha um controle das informações e para que ela possa arrecadar. Né? Sim. E controlar É fiscalizar a arrecadação. Sim. Ficar automático Exato. cada vez mais, né? É igual a questão do Pix, né? O povo fez um alarde, né? Eu falei assim, Sim. gente, a Receita sempre soube de quantidade de Pix. Exato. Ela só alterou o limite. Antes era 2.000. E você já fazia e não sabia. E continua os 2.000, Continua. porque eles revogaram. Ele só aumentou. Não quer dizer nada, né? Igual, não pode mexer no cartão de crédito. Sempre soube. Eles Sempre, enviam tudo, né? É tudo comunicado. Você falou que ia fazer uma pergunta A sobre... minha pergunta sobre a declaração pré-preenchida, né? Sim. Como é que é, Marília? É um facilitador realmente? Qual o ponto de atenção para quem vai fazer? Olha, a pré-preenchida, de fato, é um facilitador. Porque você já consegue puxar da base da Receita o informe de rendimentos, que é o que a empresa declara para a Receita. Você já consegue puxar as despesas médicas, uma vez que os Tá tudo estabelecimentos certinho. médicos declaram. Então, eu já peguei clientes que eu puxei despesas que eles nem lembravam. E aí foram olhar, realmente, eu tenho a nota, tenho isso, tenho aquilo. Então, é um facilitador. Só que a Receita Federal, ela deixa uma mensagem bem clara. Que as informações que estão ali são de responsabilidade do contribuinte. Ele tem que conferir. Então, a pré-preenchida, ela veio para facilitar. A Receita Federal, ela quer migrar tudo para o portal dela, para que faça tudo online, para que todas as informações estejam ali. Só que o contribuinte tem que ter atenção. Ele tem que ter os comprovantes. Não porque você... eu puxei pela pré-preenchida, eu não preciso ter nada. Sim, você Vai precisa. nessa. Tem que ter todas as comprovações para que, caso você seja chamado, Sim. você tenha a documentação. E detalhe, a Receita Federal, ela tem até 5 anos para fiscalizar um contribuinte. Sim. Então, pode ser que... Um exemplo, a gente está aqui em 2025. Mas ela pode, não sei por qual motivo, pegar uma declaração de 2022 e analisar Tá no novamente. prazo, né? Tá no prazo. Eu quero ver o que aconteceu aqui. Exato. Então,
Tem que tomar cuidado, tem que Sim. guardar a documentação, deixa guardado por no mínimo 5 anos, Sim. que caso tenha alguma coisa, você tem todos os comprovantes. E no caso da pré-preenchida, vamos supor que existe uma família que tem lá um pai que paga ainda a faculdade da filha, a filha já saiu ali Aham. do rol Da de dependência, né? dependência, já passou ali. E ele paga vou até usar outro termo, de pós-graduação, né? Porque a gente Aham. sabe que se estiver estudando, continua, né? Sim. Aí já se formou, parou e voltou, quer fazer pós-graduação e começou a pagar. A gente sabe que é dedutível. Certo. Só que aí o responsável financeiro lá na instituição é a filha. Só que o pai que paga. Como é que na pré-preenchida não vai aparecer? Porque não é o Vai CNPJ, aparecer. Não, é o não CPF. não vai da aparecer. filha. E aí, como é que seria? Não puxa tudo. Aham. Então, a gente já viu que não puxa tudo. Um exemplo. Um contribuinte que tem um dependente e ele tenha despesas médicas do dependente dele, uma nota fiscal que foi emitida no CPF do dependente, a Receita não vai puxar essa informação. Exatamente. Porque ela está puxando a pré-preenchida Naquele CPF daquele X. CPF. É. Exatamente. Então, essas informações você vai ter que inserir. Certo? Legal. E detalhes sobre essa questão de dependentes, você só pode deduzir no seu imposto de renda as despesas de quem são os seus dependentes. Sim. Um exemplo, eu tenho um filho que ele já não está sobre a minha dependência mais. Mas eu pago para ele um plano de saúde. Sim. Eu não posso lançar o plano de saúde dele. Sim. Senão cai na malha. Você só pode lançar se ele estiver como seu dependente na declaração. Mas aí, nesse caso, seria se o seu filho for já independente financeiramente. Sim. Ele já declara, né? É porque filho você só pode declarar até 24 Sim. anos cursando a graduação. Sim. Aí vamos supor que um contribuinte que tenha um filho de 30 anos, que já não é mais dependente na declaração dele porque não pode. Sim. E o pai que arca com o plano de saúde, o pai não pode usar esse plano de saúde do filho para dedução na declaração dele. Entendeu? Oh, no caso, Cai na malha. Só se no caso, né, Aham. ele for o responsável financeiro lá no plano de saúde, no nem contrato. sendo. Nem Não sendo. pode. Não pode. Por Que exemplo, no interessante. plano de saúde, ele vem... um plano de saúde, ele pode ser composto por várias pessoas, não, Sim, não sim. necessariamente um grupo familiar. Sim. Então, um exemplo, vem lá um demonstrativo onde vai falar qual é o valor da Kátia e qual é o valor da Micheline. Isso, cada Sim. qual Você no só vai seu po- CPF. Você só vai poder lançar Sim. o valor que está no seu nome e de Sim. um dependente que esteja como dependente na sua declaração. Sim, entendi. Entendeu? Ó, isso é importante. Isso informação dá muita malha. Dá muita, sim. Isso E aí, cai, tá? falando da declaração pré-preenchida, a gente iniciou falando do programa, né? Sim. A gente sabe que a Receita anunciou, gente, a Receita todo ano, ela faz uma live, sim, explicando todas as modificações, né? Sim. Então, é bom para o cidadão, a gente acompanha, porque é a parte profissional, É. mas é bom para o cidadão também acompanhar. Ela lá anunciou algo que me chamou a atenção, né? Aham. Que vai ser agora só online, né? Ela tá aqui. Eles não falaram uma data exata que Sim. isso vai acontecer. Eles estão estudando, Estão né? estudando, estão trabalhando juntamente com o SERPRO, Sim. uma forma de fato, extinguir o programa. Uhum. Né? Eu tô achando isso ruim, porque eu sou muito apegada ao programa. Como eu faço de várias pessoas, Sim. eu uso muito o programa. Sim. Então, agora eu vou ter que... Vai ter que ser senha Gov, né, para todo mundo. Não, e vai remanejar. Ele criou um dificultador, né? Eu olho já na parte profissional, porque, olha só, ele cria um dificultador tanto para o profissional contábil quanto para o cliente, porque o cliente, ele fala para o cliente não divulgar a senha e quer que o cliente Aí como é que o faça uma contador procuração. vai fazer sem... Não, ele quer que o cliente faça uma procuração e ele sabe que é uma procuração difícil de fazer no via do sistema, não é uma procuração fácil. Muita Quem faz é o contador. É bem... É complicado. É um pouquinho chata. E aí, de qualquer forma, o cliente vai ter que passar a senha pro... Vai, né? É bem... Eu já trabalho dessa forma. Eu peço pro cliente me passar o GOV dele. Eu falo, nem Sim. que seja para puxar, e depois você muda a senha. Sim, Ou eu faço a procuração, quando ele tem muita resistência. Uhum. Porque a pré-preenchida, para nós que não conhecem a realidade do que aconteceu no ano com o cliente, a pré-preenchida ajuda muito a evitar a malha.
Então, no checklist de documentos que eu peço para o cliente, eu já peço esse código do Gov. Sim. E aí eu tô pensando como que eu vou reformular essa parte do meu trabalho quando não existir mais o programa gerador. Vou ter que arrumar um método para conseguir fazer as declarações. Infelizmente, nosso tempo já está acabando. Ai, meu Deus, não acredito. E vamos passar para os instantes finais, né? Você tem alguma pergunta, amiga? Não, de eu tenho um relação? monte, mas eu acho que a gente pode fazer Sim. uma segunda rodada depois Sim. também, né? Fazer uma segunda parte. Eu vou ou conversar então- com a Marília, eu acho que a gente vai fazer um programa dentro do escritório dela, que eu acho bacana. Aham. Legal. Ela Eu tirando surgiu- dúvidas, é, né? que Boa, eu acho boa que ideia. é bacana porque é um tema que a gente tem que tratar durante o ano. Porque as pessoas só se atentam para o imposto de renda Quando quando o prazo acaba. chegou. Não, nem aí. Quando acaba o carnaval. Antes disso, Ah, ninguém nem lembra meu Deus disso, do né? céu. É. Mas existem várias situações que a gente já pode deixar tudo preparado, que facilita para o contador. Sim. Eu não estou falando isso que é só porque é a nossa contadora, mas realmente facilita o seu contador. Até você mesmo, se você mesmo preenche, já te facilita. É. E, Marília, para você, faça a pergunta. Ser imperfeito incomoda você, Marília? Fala a verdade. Olha, não vou mentir, não. Incomoda. Isso eu acho que é da nossa área técnica, né? A gente tem A gente busca uma perfeição É, que, infelizmente, não existe. Então, assim, me incomoda bastante. Eu sou bem perfeccionista, sabe? Mas a partir do momento que eu preciso trabalhar com pessoas, eu não consigo absorver todas as demandas mais, eu preciso trabalhar com uma equipe. Eu tenho que aceitar a forma imperfeita do meu próximo também, do meu colaborador que está ali. Então, eu tô aprendendo a lidar com isso. Então, é difícil, é um exercício diário. É soltar, trazer um pouco de leveza no processo e seguir sabendo que a gente mesmo, Marília, não é perfeito, né? A gente é imperfeita mesmo e tá tudo bem. Exatamente. E onde as pessoas que estão nos assistindo, eu sei que a gente falou hoje da parte do imposto de renda em si, né? Mas onde é que as pessoas que precisam de um contador podem te encontrar? Qual o seu arroba? Olha, eu tô no Instagram com @mari.aborges. Os dados do escritório também estão no Google. Então, se você colocar a palavra Escritório de Contabilidade em Taguatinga, vocês vão encontrar o meu escritório. Dinâmica Olha, contábil, dinâmica né? Olha contábil. só, Isso aí. gente, ela sabe as palavras-chave de que encontra. Isso é um marketing bem feito. Então, agradeço, Marília, Obrigada, mais uma Marília. vez. Agradeço. Foi esclarecedor. Esse é um assunto que é polêmico, né? Espinhoso e Espinhoso. desgostoso. Mas é importante tratar, né? Porque a gente sabe que realmente as pessoas têm dificuldade. Pega todo mundo. Eu que agradeço vocês, meninas. Fico à disposição quando quiserem. Ai, que ótimo. E é isso, Beijo, gente. né? Um beijo. Até a próxima.